Olá, economáticos! O vídeo de hoje vai servir para você começar a colocar em prática o que a gente está passando aqui no canal ao longo dessa série. A ideia é te ensinar como começar a montar uma carteira de ações, pensando em ter um portfólio bem diversificado, a fim de mitigar os seus riscos. Quando a gente fala de fazer um stock picking, ou seja, escolher as ações que vai compor a nossa carteira de investimentos, a melhor forma de montar essa carteira é diversificando, escolhendo ali empresas de diferentes setores, já que cada setor se comporta de uma maneira diferente de acordo com os ciclos econômicos. Existem os setores mais cíclicos, que crescem quando a economia vai bem, mas que são prejudicados quando a economia está em crise, como é o caso do setor varejista. E existem aqueles setores mais defensivos, que não crescem muito quando a economia vai bem, mas que também não sofrem muito, né? Eles mantêm uma certa estabilidade em períodos de crise, como é o caso do setor de energia elétrica ou do setor de alimentos. Por isso que é importante você escolher empresas de setores diferentes para compor sua carteira, porque cada setor vai reagir de maneira diferente de acordo com o momento da economia. Não adianta você ter uma carteira com 10 ações, por exemplo, mas todas elas serem do mesmo setor ou de setores correlacionados, porque na primeira crise que acontecer e que afetar esses setores, a sua carteira vai sofrer muito. Tendo 10 empresas de cada setor, por exemplo, seu patrimônio fica mais protegido, porque numa eventual crise, enquanto vão ter empresas que vão ter prejuízo, outras vão ficar com lucro estável e outras vão até mesmo aumentar o seu lucro. Na descrição aqui desse vídeo eu vou deixar um link do site da B3 com todas as empresas listadas, divididas ali de acordo com o setor de atuação, para te ajudar a montar a sua carteira de investimentos. Ah, Vinícius, isso significa que eu tenho que ter uma empresa de cada setor? Não necessariamente, tá? Você não precisa ter todos os setores que existem na bolsa, até porque seriam muitas empresas e você não ia conseguir acompanhar cada uma delas individualmente. E aí, nesse caso, era melhor você ter um ETF, porque, enfim, é melhor você acompanhar um único ativo do que dezenas de ativos. O ideal é que você tenha empresas de setores que você se identifica e acredita que vão performar bem no longo prazo. E você também não precisa escolher apenas uma empresa daquele setor. Você pode ter mais de uma empresa, desde que faça sentido para a sua carteira, desde que você tenha um objetivo claro para incluir aquela empresa e que você distribua os pesos na sua carteira para ela não ficar muito concentrada naquele setor específico. Lembrando que quando a gente fala de stock picking, a gente pensa em escolher as melhores empresas que a gente acredita que vão performar melhor no longo prazo. Se você escolher muitas empresas de um mesmo setor, você deixa de investir apenas naquela que você acredita que vai performar melhor no longo prazo e acaba que você acaba diluindo sua rentabilidade. Então, isso é um ponto que a gente tem que prestar atenção quando a gente for investir em mais de uma empresa do mesmo setor. Não é proibido você ter mais de uma empresa, mas tem que fazer sentido essa alocação. E quando eu falo de longo prazo aqui, eu não estou falando do ano que vem, tá? Eu estou falando de um prazo de 10, 20, 30 anos, ou até mais, dependendo da sua idade, de quando você pretende usar esse investimento. E ensinar vocês a montar uma carteira que focando no longo prazo é justamente o foco aqui do canal Econopédia quando a gente estiver falando de investimentos. Mas indo para a prática, como que a gente faz para montar uma carteira diversificada? Eu vou dividir aqui em 4 passos, beleza? O primeiro passo seria escolher os setores que você deseja investir, e aqui você deve levar em conta a volatilidade do setor, se é um setor mais cíclico, se é um setor mais perene, mais defensivo, como que o cenário econômico afeta esse setor, se é um setor que depende dos preços internacionais ou não, qual o potencial de crescimento no longo prazo. E dentro de cada setor existem ainda subsetores. Quando a gente pega o setor financeiro, por exemplo, a gente tem bancos, temos seguradoras, temos holdings financeiras, enfim. Vou deixar aqui do lado toda a lista de subsetores do setor financeiro para vocês verem os diferentes segmentos. E é a partir daí que você pode investir em empresas de um mesmo setor, mas que atuam em segmentos diferentes. Por exemplo, a B3 e o Banco Bradesco. Apesar de serem do setor financeiro, elas têm riscos diferentes, já que uma é a bolsa de valores, no caso da B3, e o outro é um banco, no caso do Bradesco. Então não tem problemas em termos de diversificação você ter as duas empresas na carteira.
Mas você ter Itaú e Bradesco na mesma carteira, por exemplo, você já não vai ter a mesma diversificação, já que os dois são grandes bancos que atuam de forma muito parecida e que têm praticamente os mesmos riscos. E nenhuma dessas empresas que eu estou falando aqui é alguma recomendação de compra ou de venda, tá? É simplesmente exemplos com fins totalmente educativos para você entender melhor como que a gente monta uma carteira diversificada. Escolhidos os setores, o segundo passo é selecionar as empresas de cada setor de acordo com a liquidez das suas ações, porque a empresa precisa ser bastante negociada para que você consiga comprar e vender as ações dessas empresas a um preço justo e sem dificuldades. A gente já falou um pouco mais sobre liquidez no primeiro vídeo dessa série, eu vou deixar linkado aqui em cima, mas nada mais é do que o volume negociado daquela ação na bolsa de valores. E isso você pode ver pelo home broker da corretora ou pelo site da B3, você entra lá na página da empresa, no site, você consegue ver o volume negociado, ou em sites de análise de ações, como o Status Invest, por exemplo, você consegue essas informações. Visto quais são as empresas que compõem o setor, o terceiro passo é fazer uma comparação de pares, ou seja, comparar uma empresa com seus demais concorrentes. E aqui você vai analisar os números de cada uma delas, o histórico de resultado, comparar os múltiplos de mercado. Já dando um spoiler que essa é justamente a próxima aula desse curso, então se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e acompanhe a nossa playlist, eu vou deixar ela linkada aqui em cima nos cards e também na descrição desse vídeo. As aulas saem todas as quintas-feiras, às 20 horas, então se inscreve aí para você não perder nenhuma delas. E olhando por um lado mais qualitativo, vocês devem analisar também a governança da empresa, os seus projetos, se as empresas são inovadoras, se elas buscam gerar valor para os acionistas, o risco regulatório, o público que essas empresas atendem, a qualidade dos produtos, do atendimento, dos serviços que ela oferece, enfim, a imagem que essa empresa tem no mercado. E também, claro, observar se é uma empresa de crescimento ou uma empresa de dividendo, que a gente também tem vídeo aqui no canal, vou deixar aqui em cima. E claro, também tem uma questão um pouco mais pessoal, que é estudar os valores da empresa para saber se eles batem com os seus, se a empresa defende aquilo que você acredita. E lembrando que você faz essa comparação de pares, mas não existe nenhuma regra específica para definir qual empresa você deve colocar na sua carteira. Isso é uma decisão completamente pessoal, até porque você tem o lado quantitativo, em que vai mostrar melhor a empresa ali em termos de números, mas você tem também um lado qualitativo, que é muito mais subjetivo e muito mais pessoal. Então você tem que ponderar isso e para definir ali qual empresa que você vai incluir na sua carteira e também respeitando o seu apetite ao risco, entender se vai ser um investimento confortável e seguro para você ser sócio dessa empresa. Agora, voltando um pouco na questão dos subsetores, uma coisa que a gente tem que prestar atenção quando a gente analisa as empresas é que mesmo as empresas sendo do mesmo subsetor, dentro ali da classificação da B3, elas podem ter atividades fins diferentes. Por exemplo, dentro do setor de utilidade pública, nós temos o subsetor de energia elétrica. E dentro desse subsetor, nós temos empresas como a Engie e como a Taesa. Não faz sentido a gente comparar essas duas empresas, mesmo que elas sejam do mesmo subsetor, isso porque a Engie é uma empresa de geração de energia, enquanto a Taesa é uma empresa de transmissão de energia. Então, elas têm atividades diferentes umas das outras e que representam riscos diferentes. O correto seria a gente analisar a Engie com a AES Tietê, que as duas atuam no segmento de geração de energia, enquanto a gente deveria comparar a Taesa com a Transmissão Paulista, por exemplo, que as duas atuam no setor de transmissão de energia. Então a gente precisa entender isso também, estudar o case da empresa, entender o que ela faz, como exatamente ela ganha dinheiro, para a gente conseguir discernir ali quais são os reais concorrentes dessa empresa. Então, pegando esse exemplo do setor de energia elétrica, a Engie e a Taesa, elas não são concorrentes, justamente por terem atividades diferentes. Na verdade, a Taesa poderia servir até como uma prestadora de serviço que vai conectar ali a geração de energia que a Engie faz com a distribuição de energia que uma outra companhia, como a CEMIG, por exemplo, faz. Então a gente tem que prestar muita atenção na hora de comparar os pares para comparar exatamente aquelas empresas que são concorrentes de fato. E lembrando também que vocês não devem comparar apenas duas empresas de cada vez, né? E sim todas aquelas que fazem parte do mesmo subsetor e que são concorrentes entre si.
Então, se a gente pegar o exemplo do varejo de moda, por exemplo, a gente deve comparar a Renner com a C&A, com a Guararapes, que é a dona da Riachuelo, com a Marisa, com o Grupo Soma e assim por diante, já que essas são empresas justamente que são concorrentes entre si e que têm ali cases parecidos. No fim, você escolhe qual que é a melhor empresa entre elas para investir seu dinheiro. E esse é exatamente o quarto e último passo, que é investir na empresa vencedora dentro dos seus critérios de análise. Então, escolhida qual empresa que você vai investir, a empresa vencedora, você determina qual vai ser o peso que essa empresa vai ter no seu portfólio, de acordo com os riscos que ela possui. Mas então, quantas empresas a gente tem que ter na carteira? Não existe um número certo, tá? Você vai fazendo essas análises, incluindo empresas, até o ponto que você se sente confortável e que você consiga acompanhar os resultados e os fatos relevantes de cada uma delas. Porque, enfim, nós temos dois tipos de risco. O risco sistêmico, ou o risco país, como algumas pessoas chamam, que é aquele risco que atinge todos os ativos de maneira geral. Então, por exemplo, uma pandemia, uma nova regulação no mercado, enfim, vai afetar todos os ativos do mercado. E nós temos o risco não sistêmico, que é justamente o risco que a gente consegue reduzir com a diversificação. Mas existem alguns estudos que mostram que quanto mais ativos a gente inclui na carteira, a gente vai reduzindo o risco sistêmico, mas chega um ponto em que essa redução de risco é praticamente nula. Então, chega um ponto que adicionar mais ativos não dilui o seu risco. Mas como que eu determino o peso que cada empresa vai ter na minha carteira? Isso também é uma questão pessoal e vai de acordo com seu perfil de risco, tá? O que você pode fazer se você não quiser ficar determinando pesos diferentes para cada ativo, ou pelo menos até você ter um pouco mais de experiência para você conseguir determinar isso de maneira mais eficiente, é determinar o mesmo peso para todas as empresas. Então, sei lá, se você tiver 20 empresas na sua carteira, você determina um peso de 5% para cada uma. O importante é que você tenha isso claro e você siga fazendo os novos aportes todo mês ali, para você rebalancear a sua carteira, para que você não caia ali na ganância de comprar o que está subindo muito, só porque está subindo, ou de vender o que está caindo muito sem entender por que está caindo. Dessa forma, você consegue ter uma tomada de decisão mais racional e que distribui o risco na sua carteira. Lembrando que, se você não sabe como comprar ações na prática, a gente já tem um vídeo aqui no canal ensinando como que compra ações pela corretora Clear. Vou deixar aqui em cima nos cards para você, caso você ainda não tenha visto. Se vocês quiserem um vídeo prático aqui de como montar uma carteira, pensando não somente em ações aqui no Brasil, mas em outros ativos também, como incluir renda fixa, fundos imobiliários, investimentos no exterior, pensando ali como distribuir todos esses investimentos, comenta aqui embaixo e deixa seu like aqui nesse vídeo para ajudar esse vídeo a se espalhar para mais pessoas. Não se esqueça de se inscrever no canal caso você não seja inscrito, isso ajuda a gente bastante a continuar crescendo e continuar produzindo esse tipo de conteúdo para vocês. Por hoje é isso e até a próxima!